Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Dando sequência aqui nas nossas matérias, falando aí um pouco mais de logística, né? Vou falar um pouco com vocês das atividades primárias e depois também sobre as atividades de apoio à logística, né? Quais são aquelas atividades principais da logística e que dão, vamos dizer assim, a característica aí de todos esses pilares aí, né? Do que realmente faz com que essa cadeia de abastecimento funcione. Então vamos lá. Então, seguindo aqui, né, pessoal, pensando ali numa sequência, né, desses três pilares da logística, nós temos aí pedidos, estoques e transportes. Essas seriam, então, as três colunas principais aí das atividades que geram, então, esse processo todo logístico e a gente vai ver cada uma delas de modo separado aí. Essas atividades então são transporte, manutenção de estoques e processamento de pedidos. Esses três elementos, né, são as três principais sustentações que a logística tem e tudo vai passar basicamente por esses três processos aqui ou por esses três elementos ou que nós estamos chamando aqui por essas três atividades principais de logística aí. A primeira delas, então, o transporte, né, que é justamente aquele modal, né, a escolha pelo modal, a maneira como esse material vai se movimentar, e a gente vai ver um pouco de como isso é. Então, atividade primária de transporte é a atividade que permite à empresa a movimentação de suas matérias-primas, produtos semi-acabados, produtos finais e seus produtos de alguma forma, né? Então, de tudo que a empresa tem, essa atividade primária então de transporte vai fazer com que isso transcorra por toda essa cadeia. Então, quem vai fazer esse processo todo seguir adiante, né, ou rodar, é a atividade primária aí de transporte. Sua importância é reforçada porque os transportes assumem, em geral, o maior percentual de custos logísticos. Então, vejam, essa atividade, claro que ela faz parte das três atividades principais, né, de logística, mas ela talvez seja a que assume o papel principal, né, ou o papel de mais importância, porque é a que gasta-se mais, né? Então, se a gente imaginar de tudo que as empresas gastam com logística de modo geral, 2/3 estão relacionados ao transporte. Então, se a empresa gasta 100 mil reais por ano com logística de modo geral, né? Embalagem, produto, embalagem, equipamento, mão de obra, 2/3 estão relacionados ao modal de transporte que ela escolhe, ao método de movimentação de material que ela vai escolher. Então, se a gente imaginar, e voltando ao exemplo, se a empresa gasta 100 mil reais se ela tem custos de logística de modo geral em 100 mil reais no ano, 2/3 disso está ligado ao transporte. E 2/3 seria aí em torno de algo de 33 mil reais. Aí. Então, se a gente for fazendo em escalas maiores, a gente vai ver que as proporções são muito grandes e por isso das empresas terem uma preocupação muito excessiva, né, ou expressiva, né, com logística, e aí a questão de redução de custos ela passa a ser intensa. Então, costuma dizer-se que os transportes agregam valor de lugar, pessoal. Por que o transporte, então, agrega valor de lugar? Porque é ele que faz com que o produto saia lá da matéria-prima, né, passa pelo processo de transformação e chegue às mãos do cliente ali, do consumidor final. Então, é essa atividade primária que vai fazer com que todo esse processo aconteça de maneira eficiente e eficaz. Então, ela agrega valor de lugar. Ela faz com que esse produto esteja lá na onde o consumidor quer, no momento ou no local em que se deseja, ou que o consumidor ou que o seu cliente deseja. Pois agregam então valor de lugar ao produto, pois o posicionam, né, adequadamente para atender a demanda, né? E aí existem vários sistemas para movimentar os produtos, né? O sistema rodoviário, o sistema ferroviário, aeroviário, dutoviário e também o aquaviário.
não foram citados aqui, mas esses seriam os 3 principais aí, dentro dos 5 que se existem. Então vejam, a atividade primária de transporte é aquela que seria o cerne de todo esse processo logístico. E aí, não por muito, né, que quando pensamos, às vezes, né, uma pessoa que talvez não tenha ali um conhecimento completo do que a gente está falando, por exemplo, aqui, que logística não é só transporte, né? Quando a gente pergunta para alguém, o que você pensa de logística, né? Talvez uma pessoa um pouco mais leiga, né? Que não tenha um conhecimento mais aprofundado, você perguntar para ela o que é logística, ela vai falar assim, é o transporte, né? Que pega aqui e leva ali, né? Então, vejam, essa atividade primária, ela é tão expressiva, né? E ela compõe de uma amplitude tão grande dentro do ciclo de logística como um todo, que às vezes acaba se confundindo logística especificamente só com transporte. Então, imagino que, como vocês, eu também lá atrás, antes de conhecer mais sobre logística, eu imaginava que o caminhão carregar um produto daqui para lá, isso que para mim era logística. Então, dado o tamanho, né, ou dada a proporção que essa atividade primária, então, de transporte, representa, então, para todo esse ciclo logístico. Mas lembrar que ela tem aí o poder, né, ou quando a gente fala de agregar valor, né, o que o produto agrega, né, o que esse produto agrega, né, ou nesse caso, o que essa atividade agrega ao produto? Ela agrega valor de lugar, né, fazer com que esse produto chegue às mãos do consumidor aonde ele tiver de necessidade. Seguindo aí, pessoal, nós temos a manutenção de estoques. Esse talvez, e aí como foi dito, né, essas 3 são as atividades principais, né, as atividades primárias, né, e ele não deixa de ser aí também tão importante quanto aí à atividade de transporte, né, e a gente vai ver um pouco sobre isso. Então é a atividade que permite a disponibilização de produtos aos clientes, a imediata entrega de acordo com as suas necessidades, demanda, o que só é possível normalmente com a manutenção de níveis mínimos de estoques de produtos. Então vejam, diferente lá do transporte que tem esse poder de fazer com que o produto circule, a manutenção de estoque vai fazer com que esse produto esteja disponível, né? Que esse produto tenha disponibilidade para atender então a necessidade do consumidor, a necessidade do cliente. Então, vejam então a importância também dessa atividade primária, né, que é garantir que esse produto esteja ali às mãos do seu consumidor assim que ele precisa, da maneira como ele deseja, no momento, na verdade, em que ele deseja. Pode-se dizer então que os estoques funcionam como amortecedores entre a oferta e a demanda, né, pois evitam que pedidos efetuados pelos clientes deixam de ser atendidos. E aí, pessoal, aqui entra um detalhe importante, né? Quando a gente fala então dessa manutenção de estoques, se você conversar com um empresário aí, talvez ele vai falar para você que o estoque para ele é um prejuízo, né? A qual ele tem que gastar muito dinheiro e esse dinheiro fica parado lá e só depois de um período que ele vai se transformar em lucro, né? Então, talvez para esse empresário, né, ele acredita ou ele pensa, né, dessa maneira. Mas o estoque, na verdade, ele não é um prejuízo, ele é um custo para a empresa, né, não deixa de ser um custo para a empresa, porém, ele não pode ser tratado como prejuízo. E esse mesmo empresário que talvez pensa que o estoque é um prejuízo, ele também, por outro lado, ele tem a consciência de que a falta desse estoque talvez seja pior para ele do que a própria oneração de capital, a oneração financeira que ele tem investido ali em estoque. Por que eu digo isso para vocês? Que o cliente ou o consumidor chegando ali àquele estabelecimento ou procurando você para comprar um produto e por falta de estoque você não tem esse produto, esse material para atender esse seu cliente, para atender esse seu consumidor, o prejuízo para você vai ser maior. Vai ser maior por conta da imagem, né, da empresa que ficará ali arranhada. Então, e assim, esse cliente pode procurar esse produto em outro com o seu concorrente e talvez não volte nunca mais a comprar com você. Então vejam,
manter estoque pode ser um prejuízo, entre aspas, aí para o empresário, mas a falta dele pode ser pior do que ter ali um capital parado em estoques. Agora, o que a gente vai, então, quanto gestores de logística, fazer aí para melhorar? O mesmo que nós falamos aí em relação ao transporte, nós como gestores de logística temos que se preocupar o quê? Qual o tipo de transporte que vai ser mais efetivo e mais barato, né? Aquele que vai ser mais eficaz, mais eficiente e que te trouxer o menor custo. Com relação à manutenção de estoques, é a mesma coisa. Então, nós cabe aí aos gestores de estoque criar então as políticas, né, que mantenham os níveis mínimos de estoques. Então, eu posso ter estoque, mas eu preciso fazer cálculos de modo que esse estoque seja o menor possível, sem que eu tenha nenhuma interferência de atender os meus consumidores, os meus clientes. Então, veja, é aqui que a gente fala um pouco de uma técnica, né, de uma técnica japonesa que nós chamamos de just in time, né, que seria justo ao seu tempo. E aí uma série de empresas aí, e as grandes corporações principalmente, já aderiram a essa técnica, né, do just in time há muito tempo. Porque que traduzindo em outras palavras, né, ou falando em outras palavras, esse just in time, na verdade seria cria-se uma política, né, algumas regras para que a empresa possa trabalhar com uma frequência de recebimento de pedidos, né, uma manutenção de estoque com maior frequência, né, então ao invés de eu comprar uma vez no mês, eu compro 5, 6, mais vezes durante o mês, e aí eu tenho pequenas compras picadas, de modo que eu vou comprando e atendendo o meu cliente, comprando ou produzindo, né, então eu tenho pequenos estoques e ao mesmo tempo eu garanto com o meu fornecedor que ele vai me entregar, né, então o just in time, de modo resumido, né, a gente vai abordar isso mais adiante nas nossas aulas, mas de modo resumido, a técnica de just in time ela tem esse papel, né, de fazer com que o estoque seja abastecido em quantidades menores e, ao mesmo tempo, sem deixar de atender aí os nossos clientes, os nossos consumidores. Costuma-se dizer que a manutenção de estoque agrega valor de tempo ao produto. Tá aqui, pessoal. Então vejam, na atividade anterior, né, atividade primária de transporte, eu disse para vocês que ela agregava valor de lugar, né? Então, de colocar o produto no lugar onde o cliente quer. E a manutenção de estoque ela tem o papel de agregar valor de tempo. Por que de tempo? Porque sempre quando o cliente precisar, ele tem ali a disponibilidade na hora, né? Então, como está aqui, né, permitindo a sua disponibilidade na hora que o cliente deseja, na hora que o consumidor quer. Então, vejam, o transporte agrega valor de lugar e o estoque agrega valor de tempo, né? E permitir aí, então, essa disponibilidade. E por fim, pessoal, o terceiro pilar aí da logística, que é a manutenção, o processamento de pedidos. Esse processamento de pedidos nada mais é que aquele processo que dá o start em tudo, né? Que dá o início em tudo. Então a gente vai ver aqui, ó, é a atividade que inicia a movimentação de produtos em razão dos pedidos dos clientes. Essa atividade, associada ao transporte e à manutenção de estoques, forma o que pode ser denominado de ciclo crítico de atividades de logística. Então vejam, o processamento de pedidos, apesar de eu ter colocado aqui para vocês na última etapa, né, como a terceira atividade primária, né, é porque ela tem uma representatividade um pouco menor, né, um pouco menor em termos de custos. Mas se a gente for analisar em representatividade, é essa atividade aqui que dá o start em todo esse processo. Por que eu digo isso para vocês? Porque quando a gente tem ali, para começar então a se produzir algo, para que possa ser transportado alguma coisa, ou para que eu possa abastecer algum estoque, vai haver um pedido. E esse pedido é justamente vamos dizer assim, nessa etapa, né, é que nós temos ali todos os dados, todas as informações que são necessárias para que todo esse ciclo possa funcionar de maneira eficaz, de maneira efetiva. Então, por exemplo, se a gente vai numa lanchonete, eu vou pedir um lanche, né? Então é ali, né? Quando você faz o pedido, olha, eu quero um x-salada com maionese, sem maionese, com catupiry, sem catupiry, com bacon, sem bacon. Então é ali que ele vai registrar todas as informações que ele precisa
para entregar ou para atender ali a sua necessidade. Então o pedido ele tem esse papel, né, de trazer ali quantidade, especificação, o tipo de transporte que vai ser realizado, qual o modal de transporte, é rodoviário, é ferroviário, é aeroviário, né, qual o prazo que vai ser estabelecido, qual qual o prazo, se tem seguro, se não tem, se o frete, né, se o frete, né, que é o valor cobrado pelo transporte, vai ser pago pelo fornecedor, vai ser pago pelo cliente, vai ser pago por você que é o intermediário. Então é no pedido ali que nós temos todas essas informações. E vejam que hoje, né, pensando em toda essa tratativa que se fala a respeito de qualidade das informações, o processamento de pedidos é uma ferramenta de extrema importância para o gestor, porque é ele que vai trazer aí as informações dos seus clientes, as informações dos seus fornecedores, para que você possa criar perfis, né? Perfil de cliente, perfil de consumidor, perfil de fornecedor, e dessa maneira você possa, por exemplo, se for um fornecedor, você comprar com os melhores fornecedores através das informações que você foi coletando através desses pedidos, que você possa atender melhor os seus clientes através dos pedidos que foram feitos por eles, e aí você vai traçando o perfil de cliente por região, por histórico, né? Então, o processamento de pedidos ele tem uma extrema importância com relação à informação que ele traz para você. E se a gente pudesse, né, colocar aqui, né, já que eu falei para vocês que o transporte agrega valor de lugar, né, e a manutenção de estoques agrega valor de tempo, nós podemos citar aqui ou podemos dizer aí que o processamento de pedidos ele agrega valor de qualidade de informação, né? A qualidade das informações que são compostas, né, ou que são armazenadas dentro desses pedidos é que vai melhorar ou que vai proporcionar, na verdade, né, a melhoria e, vamos dizer assim, a correção de erros, né, de falhas que podem acontecer e as melhorias em relação a todo esse ciclo que nós chamamos aí de ciclo crítico das atividades de logística. Então, voltando aqui aos 3 pilares, atividades primárias, né, atividades de transporte, manutenção de estoques e processamento de pedidos. Ou se a gente pensasse numa ordem, né, processamento de pedidos, transporte e manutenção de estoques. E aí, como queiram aí. Essas são então as atividades raízes da logística, né, e aquelas então que vão fazer aí de fato acontecer aí toda essa movimentação ou todo esse ciclo crítico de logística que a gente está tratando aqui. E é isso. Nossa aula a respeito de atividades primárias termina por aqui e eu aguardo vocês para a próxima aula aí que nós vamos falar de atividades de apoio da logística. Beleza? Obrigado e até!